Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho de como foi o nosso processo de intercâmbio, desde encontrar a instituição até a nossa entrevista. Para quem ainda não sabe, eu vim com meu namorado, Douglas, e a gente tinha se planejado para fazer um intercâmbio de estudo de 1 mês na África do Sul. A gente fechou o programa em janeiro de 2020 para ir em setembro, que seriam as nossas férias do trabalho. Só que aconteceu tudo que aconteceu, né? Coronavírus e tal. Então a gente não conseguiu embarcar para África do Sul, Cape Town. E então a gente começou a pensar no plano B. Inclusive a gente está esperando o reembolso do intercâmbio de Cape Town até hoje. Aí ok, a gente já sabia que não ia ter como ir para Cape Town em setembro. E a gente querendo um plano B. O Douglas achou no Instagram um anúncio da mentoria, que a gente acabou comprando depois. Só que nesse anúncio, eles explicavam a metodologia de encontrar as instituições, que foi a mesma coisa que eu fiz agora no meu primeiro vídeo do canal. E então a gente começou a procurar, a gente se dividiu, aí a gente combinou, você procura do A até o F, e ele procurou o resto. Nesse esquema, a gente já conseguiu achar a nossa instituição e a gente já entrou em contato com eles, já da forma que eu falei, cada um com o seu próprio e-mail, só que perguntando, vocês aceitam casal? Porque eu gostaria de ir com minha namorada. E eu, do mesmo jeito, vocês aceitam casal? Porque eu gostaria de ir com meu namorado. E eles responderam, falaram que sim, e a gente já começou o processo com eles. Depois que a gente conseguiu contato com eles, a gente resolveu fechar a mentoria, porque a mentoria te promete que aplica o seu visto. E a gente achou melhor que o visto do Douglas fosse aplicado por uma pessoa experiente, porque a gente não tinha conhecimento sobre isso. Então a gente fechou uma mentoria. Como meu passaporte era português, eu achei que não era necessário naquele momento. Então a gente começou, nessa mentoria, eles têm uma lista VIP diz que são as 100 melhores instituições. E a gente, de novo, se separou e começou a procurar. A gente pesquisou instituições na Inglaterra, porque o nosso foco era a Inglaterra. E aí a gente começou a mandar e-mail para todas, perguntando se aceitavam casal. Algumas responderam que sim. A maioria que aceita casal é Campil, que é essa modalidade que a gente está agora, onde você convive com adultos com dificuldade de aprendizado. E outras responderam assim, que não aceitavam casais, mas que a gente poderia tentar. Inclusive aconteceu de o Douglas ser chamado para uma entrevista em uma das instituições e eu não fui chamada para entrevista. Então a gente acabou optando por continuar com o processo dessa daqui. No procedimento dessa instituição que a gente está, cada processo, cada etapa, você vai receber no e-mail, separadamente. Ele recebeu o dele e eu recebi o meu, fazendo perguntas para você, se você sabia o que é antroposofia, se você sabe o que era viver em comunidade, se a gente se adaptaria com as políticas de privacidade deles, em relação às nossas férias. Eles mandaram tudo explicado em cada e-mail. E um desses e-mails era um questionário de 3 páginas com várias perguntas pra gente respondendo. Eu anotei umas aqui para falar para vocês. As perguntas, algumas eram assim: se a gente sabia o que era life sharing, se a gente já tinha tido experiência como voluntário em algum outro país, em alguma outra instituição, se a gente tinha alguma experiência com adultos com dificuldade de aprendizado, se a gente estava preparado a dar suporte em todos os tipos de climas, porque aqui no mesmo dia chove, faz sol, faz vento, faz frio, às vezes chove gelo do nada. Se a gente estava disposto a arrumar casa, fazer comida, porque aqui a gente faz de tudo um pouco. Se a gente tinha lido a política de privacidade, se concordava, se a gente concordava com o uso do uso de celular, que a gente não pode ficar com o celular o tempo todo, a gente não pode filmar as pessoas. E essa era uma das perguntas. Depois que a gente respondeu esse questionário, foi hora de mandar nossas referências, que poderiam ser de empregador, de professor ou de pastor.
Eu mandei do meu empregador e de uma professora que foi da minha escola, do ensino fundamental. Então, tipo, pode ser qualquer pessoa mesmo. Eu já não era mais aluna dela há uns 10 anos e deu certo. O Douglas mandou da professora de inglês e do empregador também. E esse processo todo durou quase que o começo do ano todo, porque a gente entrou em contato com a comunidade. O primeiro contato foi em março e a gente só foi ter esse questionário de recomendação lá para setembro, e depois desse questionário já marcaram a nossa entrevista por vídeo, que também foi em setembro. Na entrevista, como eles já tinham muitas informações sobre a gente, que a gente respondeu tudo por escrito, por e-mail, eles não fizeram muitas perguntas. A gente perguntou mais do que eles. A gente falou com 2 mulheres daqui da comunidade, que são as gestoras, e elas fizeram perguntas mais pessoais, tipo, do que a gente gosta, se a gente estava seguro do que a gente ia fazer aqui, o que a gente fazia no Brasil, se a gente ainda tinha alguma dúvida do que a gente ia fazer. Explicaram direitinho como que iam ser as coisas por aqui, as atividades que a gente ia ter que fazer, o nosso trabalho na fazenda, o nosso trabalho no suporte. Explicaram como que ia ser a vida em comunidade. Mas vocês podem ficar tranquilo que não tem pergunta específica, não tem muito questionamento. Eles são bem sutis na entrevista, eles te ajudam também, eles falam devagar, eles estão ali para te entender mesmo, não para te forçar nada. Então você não precisa ficar com medo da entrevista, você pode treinar mais o básico mesmo, de como se apresentar, como falar do que você gosta de fazer, o que você acha que você vai fazer na comunidade, como que você pode ajudar a comunidade, esse tipo de coisa, porque é o mais básico da entrevista. Eles vão mais perguntar coisas para você mostrar o seu inglês, para ver se o seu inglês é suficiente, do que qualquer outra coisa, porque as suas informações eles já vão ter pelos e-mails, então eles não vão te perguntar nada muito específico. No nosso caso, na entrevista a gente já ficou sabendo que havíamos sido selecionados. Elas falaram que o nosso inglês era suficiente, então a gente podia ser selecionado. E aí elas perguntaram quando que a gente queria vir, se era no começo de janeiro ou no final de janeiro, e falaram que iam mandar nossa carta de patrocínio pelo e-mail. A carta de patrocínio é um documento essencial para aplicação do visto. Sem isso você não consegue aplicar. E a gente recebeu em setembro a carta de patrocínio, e você tem que aplicar o seu visto até 90 dias antes da data de embarque. Então a gente só aplicou em novembro. Aí você aplica e você tem que esperar uma resposta, né? Porque o seu visto pode ser negado também. Depois que a gente aplicou em novembro, foi menos de um mês pra gente receber a resposta, que era sim, obviamente, estamos aqui. E depois disso, tudo certo. Só o coronavírus que atrapalhou o nosso embarque um pouco, adiou um pouco o nosso embarque. Nosso visto começava dia 7 de janeiro, o nosso voo era 20 de janeiro, só que a gente só conseguiu vir 2 de fevereiro por causa do Covid e das restrições de voo e etc. Mas enfim, deu tudo certo, estamos aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eles possam ajudar vocês a ficar mais calmos com as entrevistas, que não são um bicho de 7 cabeças. É só você estudar um pouquinho o básico, o seu pessoal mesmo, como que você é, o que você gosta, como você se sente fazendo tal trabalho, como que você pode ajudar a comunidade, e é isso.